Oi meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a este vídeo ao vivo. E hoje é um dia muito especial. Em Elaine Febo, como é que você tá? E aí o pessoal, olha o Dr. Márcio, não queria nem dizer o nome dele ainda, não vou dizer agora não, tá bom? Mas já tá por aí. Bora lá, bora lá, bora lá. O Biratã Carvalho, Ângela Maria, sejam todos muito bem-vindos, gente. E vocês sabem que quando eu venho aqui à noite, começando a live, na maior parte das vezes eu trago pessoas muito especiais, né? E eu quero que você já de cara agora, já chame alguém aí nesse aviãozinho, alguém que fuma. Essa live de hoje ela é especial para todo mundo. Mas se você fuma, ou se você convive com alguém que fuma, ou se você tem alguém na tua família que tu quer muito que ele pare de fumar, essa live é para ele hoje, tá bom? A pessoa que eu trago aqui hoje, essa pessoa é chefe da seção de tabagismo e hipertensão, né, do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia em São Paulo, né? Ou seja, não é só quem tem problema não é só quem fuma. Se você tem algum problema de coração, se você tem problema de hipertensão, a gente vai falar sobre tudo isso aqui, né? Mas essa pessoa que eu estou trazendo aqui hoje, ela é mestre, ele é um homem, mestre e doutor, especialista em tratamento de tabagismo pela Mayo Clinic, né, nos Estados Unidos. O currículo do cara é impressionante, né? Formado em liderança de controle de tabagismo, né, pela Johns Hopkins, né? Outra coisa, ele fez fellowship na Universidade da Califórnia. O cara tem um currículo vasto só sobre como se livrar do cigarro. E eu quero convidar aqui hoje um cara extremamente especial que se preocupa com as pessoas, Dr. Márcio Souza, do Feliz Sem Tabaco. Olha o nome do Instagram dele. Vou chamar aqui o Dr. Márcio Souza. Deixa eu mandar um convite para ele aqui. Deixa-me ver. Então já está indo a chamada para ele, né? Vamos lá, esperar o Dr. Márcio aqui. E aí, Márcio? Ei, Dayan! Seja Tá muito joia? bem-vindo, meu amigo. Muito bem-vindo aqui ao nosso Instagram, viu? Poxa, eu que agradeço o honroso convite. Primeiramente, agradecer a Toninho, né? Toninho que colocou a gente em contato, cara. E agradecer mesmo, uma honra estar com você. Eu te acompanho e, cara, ver você ao vivo é muito legal, muito bom, Rapaz, cara. que Muito honra obrigado. minha. Obrigado. Que é isso, uma honra. E isso é um serviço de utilidade pública, você trazer isso aqui hoje. E eu, particularmente, tenho muitos familiares que fumam, que sofrem com isso, né, que passam por doenças crônicas e que afetam a qualidade de vida. Mas não adianta a gente falar sobre isso se muita gente ainda não sabe nem o que é tabagismo, né, Márcio? O que é o tabagismo? Como é que você explicaria isso? Então, muitas pessoas não sabem que tabagismo é doença, né? Então, a gente tem aquele Código Internacional de Doenças, né, Dayan? Então, muitos acham que ficam com aquela história do passado, que é um estilo de vida, que a pessoa fuma porque ela quer. E eu tenho uma hashtag que sempre fala assim, o fumante não fuma porque quer, porque ele foi aprisionado lá atrás. Se a gente for ver as estatísticas nacionais hoje, a média de início de tabagismo no Brasil é de 16 anos de idade. E a gente vê pelo interior, eu tenho muitos pacientes no Dante Pazanese, a gente tem que falar que são doentes, então são pacientes que começaram antes, né? Você pode citar, a gente sempre tem no consultório, gente que começou com 9 anos. Por quê? Porque o pai lá no interior pedia para acender o cigarro lá no fogão para matar mosquito, e aí ela pegava o cigarro e daí começava na doença. Então ela acabava se contaminando num cérebro que estava virgem, um cérebro que era puro, um cérebro que não tinha contato com droga, e aí aquela miscelânea toda, aquela bagunça toda que tem no cigarro, acaba aprisionando essa pessoa e ela tem a dificuldade toda para largar o cigarro. Mas a mensagem principal é que tabagismo é doença, e como toda doença, ela tem tratamento. E é essa a principal mensagem que a gente tem que deixar aqui para todo mundo. E talvez, Márcio, como você falou em doença, cabe à pessoa entender que é doente. Como muitas doenças, você só se trata se você tiver aquela coisa que a gente chama de consciência do estado mórbido, né? Como é que eu vou me tratar se eu não sei que é doença, né? E a Luz Mili, né, fez uma pergunta aqui agora. Eu vou colocar algumas perguntas das pessoas, viu, Márcio? Ela diz, meu pai e meus irmãos fumam só pacaia.
Um fumo de pacotinho é pior também? Eu acho que ela quer dizer aquele fumo. Não é o cigarro pronto, né? Pode ser fumo de palha, paioça, hoje tem vários. Então, eles compram esses pacotinhos e enrolam, compram o papelzinho à parte. É ruim igual. Por quê? Mesmo o fumo de palha, ele é feito com uma combinação de palha de milho, mas vai tabaco. Então, tem folha do tabaco. Então, o que acontece? Como o que gera dependência é a nicotina que está no tabaco, é apenas uma mistura. E quando a pessoa começa a se viciar, a gente começa a ter aquela tolerância. Ninguém começou fumando um maço por dia. Então, você começa devagarzinho, o cérebro vai ficando dependente, e a pessoa começa 5, 10, 20, e não importa se é o de palha, se é o fumo de rolo, porque tem tabaco junto. Só é uma mistura. E aí o cérebro vai pedindo a nicotina, então é ruim igual porque tem a folha do tabaco misturado com esses pacotinhos que eles fazem o rolo. Mas a questão de achar que as pessoas falam assim, mas o cigarro que tem um filtro faz mais mal porque ele é industrializado. Existe isso ou não? Então, o filtro ele dá uma certa proteção em relação ao que vem, porque ele é um filtro. E quando o fumante ele pega esse cigarro com o filtro, ele fica amarelinho. Então, aquele miolinho dele, ele realmente gera um filtro. Só que existe uma coisa, essa que ele puxa, que o fumante está tragando, a gente chama de corrente primária. E a que está queimando, que é aquela fumacinha que vai dançando para o nariz de quem não fuma, ela é pior, porque ela tem 5 vezes mais nicotina, tem mais alcatrão, então ela é pior. Só que o fumante, ele fuma as duas. Então, o que ele está fumando do filtro, que ele está jogando direto, mas tem um pequeno filtro, e o que está queimando ali da ponta do cigarro. Ele traga as duas. O que é importante entender é que não é apenas aquela fumaça, né, Dayan? As partículas, elas são microscópicas. Elas têm tamanhos menores que 5 micra. Então, não é o que você está vendo a fumaça. E o que eu sempre falo é que, assim, o cigarro ele fica na pele, ele fica no cabelo, ele fica na roupa. Então, não adianta fumar no quintal, não adianta fumar num quarto à parte, porque ele vai estar colado, ele vai levar para todo mundo. E voltando um pouquinho nessa parte do filtro, claro que ele segura um pouco, e quem está sem o filtro vai jogar mais partícula, porque não tem esse filtro. Mas o que eu queria deixar de mensagem também é em relação a esse cigarro industrializado. Porque a indústria do tabaco, que eu chamo de indústria da morte, ela vai manipulando o cigarro. Né? Então, é um paralelo muito com a indústria, os laboratórios de forma geral. É business, né? Business, dinheiro. Então, os caras jogam os maiores farmacêuticos, os farmacologistas, tudo dentro lá pegam lá na Harvard, pegam lá em tudo que é local, levam e manipulam o cigarro. Esse é o grande problema. O cigarro que a pessoa fuma hoje, que a indústria não está parada. Eles estão botando dinheiro ali. Eles começam... é o caldeirão, acho que é da nossa época, que é da maga patológica, lembra? Que tinha demais. Aquela bruxa que fica colocando. Então, a indústria vai jogando produtos novos. O último teve uma revisão do Surgeon General, que é um report que eles fazem, um relatório que eles repetiram em 2014 e o primeiro foi lá em 1964. 50 anos depois eles refizeram. Eles viram que eles colocaram, por exemplo, amônia. A amônia, quando colocado nesse caldeirão aí da maga patológica, ela aumenta o delivery, aumenta a entrega. Então, ele fuma aqui, já leva rapidinho a nicotina para viciar mais. E o que acontece? A indústria, ela sabe que a cada 4 adolescentes que ela oferece, não é para todo mundo, não é todo mundo que sai fumando, né? Eu sei que você não fuma, nunca fumou. Eu tentei fumar, não consegui. Cheguei a fumar na faculdade. Mas a cada 4 adolescentes que fumam, que experimentam, um vai ficar fumante. Olha só, que experimento, né? Márcio, a Francineusa pergunta, eu também não sei direito isso, o narguile faz mal também? O que é o narguile? Eu confundo muito, enfim. O narguilé é aquela mangueira, aquele fumo de mangueira que eles chamam de cachimbo d'água, que você tem na base dele ele tem água, e aí você tem em cima dele um roche, que é um vasinho, que você coloca uma pasta de tabaco, você compra a pasta, e aí a sedução é para adolescente. Por quê? Porque você vai aqui na 25 de março, você consegue comprar as pastas que você quer, sabor de chocolate, lixia, framboesa. Então, é uma pasta
você coloca nesse potinho, que é o roche, coloca um papel laminado em cima e um carvão. Aí você começa a puxar numa mangueira e borbulha. Então ele passa pela água, teoricamente estaria filtrando, que não filtra nada, e muitos adolescentes eles colocam álcool, né? Eles colocam vodka, colocam pinga, colocam... hoje a da vez é aquele outro banco, o gin. E aí, ou seja, o cara se embriaga e ao mesmo tempo... Exato. E aí a parte ruim é a seguinte, o carvão que vai em cima, ele gera muito monóxido de carbono, que é o que vai lá na célula vermelha, né, na hemácia, e ela ocupa essa célula vermelha, o monóxido de carbono, ele dá um chega para lá no oxigênio. Então, o fumante, ele convive num estado de baixa oxigenação, porque esse CO, esse monóxido de carbono, que é o que a gente faz no sopro, a gente tem um bafômetro do fumante, né? Quando a gente vai avaliar esses pacientes... Ah, tem um bafômetro, é? Tem um bafômetro do fumante que a gente dosa o monóxido de carbono. E aí, quando ele sopra nesse bafômetro, ele dá lá 6, 10, 20. E aí, você tem, para ser considerado fumante, a pessoa que consumiu cigarro nas últimas 24 horas, é acima de 6. Então, a gente consegue dosar esse monóxido de carbono. E o que o narguilé faz? Ele tem muito monóxido de carbono. Então, a pessoa acaba ficando intoxicada. E existem estudos, aí vai a mensagem, existem estudos que mostram que uma sessão de narguilé de 2 horas, até você consumir aquele potinho, você chega a fumar 100 cigarros. Olha só. Aí o adolescente está lá, a gente pegou aqui o narguilé aqui do fulaninho e vamos aqui brincar aqui. Nunca fumei esse negócio. Ele acaba fumando 100 cigarros, ele acaba intoxicando. E o pior é que a gente tem relatos, inclusive num grupo de 1 ano atrás, uma senhora que falou que uma vizinha dela, de 17 anos, a menina ficou consumindo esse narguilé e acabou morrendo por conta disso. Só que ela não quis divulgar nada disso. A menina ficou consumindo durante a manhã, 17 anos. A gente não sabe se tinha algum antecedente, então não é inócuo. O narguilé, ele faz muito mal, porque ele chega a consumir 100 cigarros. Imagina um adolescente que nunca fumou, ele fica ali pitando. E tem um porquê. A resistência dessa mangueira, ela é muito menor. Então, a quantidade de fumaça, em volume de fumaça, é muito maior. E aí ela acaba consumindo muita nicotina, muito monóxido de carbono. E tem interferência, inclusive, com o carvão. Se esse carvão que você colocou é aquele carvão de churrascão, aquele pretão que a gente compra em qualquer mercado, esse produz mais monóxido de carbono. Agora, tem uns redondinhos de fibra de coco, esses produzem menos. Mas é grande a quantidade, de 50 vezes maior que tem no cigarro. Olha só. Márcio, a sua AVO está fazendo uma pergunta aqui que muita gente já fez. É a pergunta que está mais se repetindo. E eu vejo, até fazer uma ilustração, que tá na moda charuto. A gente vê os caras nas lives fumando charutão. Virou o cara ser descolado. É bonito fumar charuto. Mas a pergunta é, muita gente me diz, não, mas não faz mal porque você não traga. Charuto faz mal também? Ou se faz. Ele é feito da folha do tabaco, né? Ele é justamente a folha do tabaco. Então tem a nicotina. O problema é que a diferença é o pH. É a absorção que o charuto é absorvido. Então, como o pH é mais alto, ele acaba tendo absorção oral e na parte toda superior. E realmente o fumador de charuto, ele não traga, mas a absorção ela é toda oral. Então aumenta o quê? Câncer de boca, de língua, de faringe, de laringe. Então o comprometimento ele é superior, diferente do cigarro. O cigarro ele tem que ter, para ele ter a absorção da nicotina, ele tem que ser tragado, ele tem que ter que ser absorvido pulmonar. Aí é que vem toda. Então existe uma diferença entre o cigarro comum e o charuto, mas é da folha, tem nicotina, faz mal, só que a absorção ela é oral. Você tem absorção na mucosa superior, porque o pH é diferente, mas você tem sim dependência e tem sim agressão orgânica. Olha só. Então, e as pessoas muitas vezes não sabem a agressividade de tumores malignos, cabeça e pescoço, né? Uma coisa absurda. A Candice Guzmão pergunta, e o cigarro eletrônico? O que é o cigarro eletrônico, Márcio?
O cigarro eletrônico é a última cartada da indústria do cigarro, né? A indústria do tabaco, a indústria da morte. O que eles fizeram? Eles compraram saíram comprando tudo, porque eles estão bonzinhos, né? E agora, imagina, vamos trocar o cigarro convencional pelo cigarro eletrônico. O que é esse cigarro eletrônico? Ele é um cigarro ligado à bateria, ele não forma, da mesma forma, vou trazer a do narguilé, que também fala, não, mas o narguilé faz menos mal que o cigarro. Porque é um forninho. Então, você não queima diretamente a folha, o que está ali no cigarro. Você acende, então a combustão do tabaco gera muitas substâncias. Hoje a gente já está no número de 9.000 substâncias que tem no cigarro, justamente por conta dessa manipulação. A gente sempre fica com aquele número, 4.720 já não é mais. Tá? Então, o caldeirão da maga patológica está aumentando. Voltando para o cigarro eletrônico. Então, é um cigarro que ele é carregado a bateria, então você tem uma bateria, você tem um líquido que eles chamam de juice, né, que é um suco de nicotina. 98% dos líquidos tem nicotina, que é justamente para viciar, que é justamente para você manter o vício, né, manter a dependência. E é lógico que você tem alguns, se o fumante migrar para um sem nicotina, ele pode fumar. E o que acontece? Você não tem a queima, a combustão. Então, você reduz, sim, a quantidade de substâncias. Existe uma teoria de redução de danos, mas já foram isolados nos cigarros eletrônicos também substâncias cancerígenas, em uma menor quantidade. Existe um órgão regulatório americano que chama IARC, que é International Agency for Research on Cancer. Então, é uma agência que avalia toda a parte de câncer. E quando você tem classe 1A, são as substâncias sabidamente cancerígenas. Já foram comprovadas que essas substâncias dão câncer. E existem essas substâncias no cigarro eletrônico. O que a gente fala, quem milita nessa área, assim, se você quer se suicidar, você pula do 17º andar quando você fuma um cigarro normal e quando você está usando cigarro eletrônico, pula do 14º. Então, porque não existe quantidade segura. Você não sabe o que vai te gerar um câncer, né? Você que está sempre falando de alimentação saudável, Isso. assim, você não vai saber. Se você está fazendo uso de alguma gordura saturada, alguma coisa diferente, alguma substância ruim, você nunca vai saber o que isso aí pode, né? A gente tem a nossa genética, tem tudo envolvido. Então, você vai se envolver com uma substância que pode, mesmo que em pequena quantidade, te dar câncer. Para quê, né? Para quê? A Eliane pergunta, qual o tema? Eliane, estamos falando sobre tabagismo e tudo que envolve tabagismo, ou seja, pessoas que fumam, que têm dependência e como se livrar disso, né? Márcio, uma dúvida minha, existe algum dispositivo que não faça mal à saúde? E eu estava pensando esses dias aqui em casa, as pessoas fumam muito para se acalmar muitas vezes, acalmar, desestressar. Existe algum tipo de dispositivo em que você chupe algum vento, algum ar, e que entre por ali algum vapor de óleo essencial? Você sabe de alguma coisa nesse sentido? Não, né? Não. O que acontece é que mesmo na época, em 20 anos atrás, na verdade já está fazendo mais de 20 anos, no final da década de 90, 20 e poucos anos, os próprios os farmacologistas lá dentro da própria indústria do cigarro desenvolveram esse tipo de coisa para tentar reduzir os malefícios. Só que a própria indústria separou. Então, existe sim a tentativa de desenvolvimento disso. Aí, né, Daiane, a gente vai discutir a respeito de tratamento de câncer, enfim, o que a indústria está fazendo. Mas eu desconheço algo que seja inalatório. Né? Mesmo eu vejo que você posta lives que você já postou um de maconha. E assim, eu concordo plenamente com a sua opinião, eu tenho a mesma visão a respeito mas só não faz a forma inalatória. Né? Então, assim, existem outras formas de você fazer o consumo para dores crônicas, para doenças específicas, mas não é inalatória. O problema é que toda vez que você vai jogar... O que nossos pulmões foram feitos para quê? Para respirar ar puro, né? Quem dera eu morar numa chácara que nem a sua, Daiane, para poder respirar puro. Eu estou aqui em São Paulo, nessa selva de pedra lascada, só cheirando fumaça. Aqui. Você vai vir visitar a gente aqui em breve, você e Toninho, viu? Vou sim, vou com o Toninho, sim, vou combinar com ele. E a Carla Goulart pergunta, ela já perguntou se já respondeu sobre a maconha, né? Então, eu acho que a gente pode passar para outra, viu, Carla? Ele já te respondeu, acho que já deu certo. Muita gente deve estar perguntando assim, certo, doutor, mas o que é que tem no cigarro?
Então, o cigarro, eu falei, a gente tem uma conta, né? Então, ele é feito de um processamento da folha, que é a folha do tabaco. Então, é plantado, então tem uma folha grande, que aí eles levam para estufas e preparam essa folha e vendem para a indústria. Então, é feito um preparado, que a gente não sabe, é tipo... eu brinco sempre que se eu perguntar para a Dona Maria, ela vai lá no mercado, fala assim, a senhora sabe o que, que tem num pacote de macarrão, né? Do que é feito o macarrão? Água, ovo, farinha, sal, e o cigarro? Não tem. O que, que tem na Coca-Cola? Também não tem. São fórmulas misteriosas e que, quando farmacologistas tentam avaliar, já estão chegando na ordem de 9.000 substâncias. Não só da folha seca, mas da combustão. Então, é uma sopa de letrinhas, né, que tem, né, nesse cigarro, que a gente não consegue... Hoje, os aparelhos, né, os HPLCs, que são aparelhos ultramodernos, que conseguem separar, eles vão fazendo as espículas de diferentes substâncias, já chega a 9.000. Então, a gente tem... Em resumindo, o que, que tem no cigarro? Existe uma fase particulada, que é a fase mecânica, né, o que deposita, aquilo que vai lá no pulmão, que a gente chama de alcatrão, e existe uma fase gasosa, em que você tem o monóxido de carbono. Então, são as duas fases, mas que vêm da folha do tabaco. Ótimo. E a Edna Grangeiro pergunta algo que eu acho que também é a dúvida de muita gente. Você já ouviu falar no torrado? Meu avô cheira. Você sabe o que é isso? Torrado, coisa do Brasil. Não sei o que é esse torrado. Eu não sei se é aquele coisa que chamam de rapel, uma coisinha que... Você já viu isso? O pessoal cheira um fumozinho na unha. Nunca viu isso, não? Não, não. De fumar na unha, assim. Deve ser coisa dos Nordeste, viu, Márcio? Aqui no Nordeste, o pessoal pega um fumozinho, não sei o que é, e coloca na unha e cheira. É uma coisa assim. A gente tem... Até o Toinho teve lá na Suécia, ele ficou um tempo lá em Estocolmo, e lá eles têm muito um tabaco que eles chamam de snus, que eles mascam, né? E aí eles encostam na gengiva e vai absorvendo a nicotina. Lá é muito que a gente chama de smokeless tobacco, né? Que é um cigarro sem fumaça. Olha então, isso. é a mesma coisa desse torrado. Então, se ele está inalando, ele não queima, né? Ele aspira e provavelmente é alguma mistura que tenha tabaco, que acaba absorvendo a nicotina, mas eu desconheço realmente qual é a absorção, como é que é feito. Legal, essa eu vou... guarda aí, né? E o João Paulo pergunta o seguinte, é outra pergunta que me fazem muito. Mas se o fumo é algo natural, orgânico, o fumo orgânico faz mal? É a mesma coisa. Essa palavra orgânico, né? Parece que tudo que é orgânico é a mesma coisa. A fibra de coco, isso que eu estava falando, aí o Dayan vai saber falar muito melhor que eu, com mais propriedade, né? Essa parte de orgânico. Eu estava falando do carvãozinho, que é feito de fibra de coco orgânico. Aí eles metem um orgânico lá para falar assim, não, mas é orgânico. Então, para tentar mascarar o malefício que vem dali. Mas o que acontece? Hoje, grande parte da produção do tabaco o que acontece em toda a cadeia do tabagismo, daí aí é uma informação até legal de deixar. A gente, dentro desses eventos nacionais que a gente faz sempre, em agosto a gente tem um evento grande que é feito por uma ONG aqui que chama ACTBR, Aliança para o Controle do Tabagismo no Brasil. A gente sempre encontra com pessoas lá do Rio Grande do Sul, onde é a maior concentração de produção de folha de tabaco. Inclusive, o Brasil é o maior exportador do mundo de folha de tabaco. Ele não é o maior consumidor, mas é o maior exportador. E aí, o que acontece? Essas famílias, elas são escravizadas. Onde que eu quero chegar no orgânico? Se você tem uma plantação familiar, que você tem com menos agrotóxico, então, assim, você está produzindo a folha, claro, com menos substâncias agressivas, ela acaba sendo orgânica. Então, se você tiver uma fazendinha lá que produz todo produto orgânico e vem essa folha do orgânico, claro, vamos entender que se você não está jogando substância orgânica, eu volto ao 17º andar ou 14º. Né? Então, você tem a folha de tabaco, você vai viciar com nicotina, você tem uma grande parte de substâncias, mas algumas delas que vêm dos organofosforados, das substâncias químicas que você não teria numa plantação orgânica, você vai reduzir, sim, algumas substâncias. Ótimo. Já que você falou de fumo, Márcio, dá para a gente saber, ter uma ideia de qual o estado brasileiro que mais fuma? Tem alguma pesquisa?
Tem sim. Aqui eu não vou conseguir ver direitinho, mas eu vejo aqui para você rapidinho. Eu tenho até que a gente nem combinou, mas Foi. existe uma pesquisa nacional, Dayan, que chama Vigitel. Então, ela avalia, até interessante, porque você está sempre trazendo muita informação sobre hipertensão, sobre obesidade, né? Então, você ensina muito sobre isso. E esse Vigitel, ele liga em todas as capitais. É uma pesquisa telefônica que eles já fazem desde 2006. Então, isso vem se repetindo, então não parou desde então. E a gente consegue monitorar um pouquinho isso. Então, tanto para quanto que você faz de atividade física, eles fazem perguntas sobre hipertensão, alguém toma remédio de hipertensão em casa, alguém fuma aí na sua casa. Então, é um questionário enorme que pergunta sobre todas essas doenças crônicas não transmissíveis e hábitos saudáveis e hábitos de vida. Então, tem essa pesquisa e rapidinho aqui, se eu conseguir pegar, eu vejo aqui que 12,7, João Pessoa tem 12,7, não, peraí, eu estou aqui no outro, 12,7. Eu acho que a capital que mais ganha é João Pessoa, 12,7%. Olha só, de cara. prevalência nacional, só para te colocar, é 9,8%. Brasil... Que 9,8 do Brasil fuma. Isso. Cara, isso é muito alto. Muito. A gente está falando A gente fala um pouquinho, que deve ser um pouquinho acima desses 10%, desse 9,8%, porque tem vieses dessa coleta, por ser telefônica, né, Dayan? Então a gente sabe que regionalmente, às vezes a pessoa assim, o que estão querendo saber aqui? Será teoria da conspiração? Nossa, é do meu serviço, lá estão querendo saber, eu não vou responder direito. Então a gente trabalha uma estatística em torno de 12%. A gente vai falar de 26 milhões de tabagistas no Brasil. E você, a impressão que... Olha só a impressão que a gente tem. E assim, como quando você me falou do tema tabagismo, eu achei que não ia ter 80 pessoas aqui na live. Se tem 265 agora, claro que se o tema fosse emagrecimento, teria mais gente. Mas eu estou surpreso com a quantidade de gente que está aqui quando o tema é cigarro. E você me dando esses dados aí agora, eu não imaginava que tivesse tão forte. Porque a gente tem a impressão de que as pessoas estão fumando menos. Isso acontece ou é um engano? Acontece, historicamente, mesmo se eu for pegar do próprio levantamento, que a gente tem essa estatística desde 2006, então a gente consegue pelo menos replicar porque a metodologia é a mesma, e houve sim uma queda. A gente está falando, a gente saiu de prevalências altíssimas aí de tabagismo da ordem de 28% para a gente estar praticamente na metade do que a gente fumava na década de 90, no começo da década de 2000, né? Então, houve sim uma redução, mas eu queria dar um detalhe importante, que quando a gente vai analisar um pouquinho os dados, que se a gente for ver mulheres na faixa etária de 18 a 24 anos, de 2018 para 2019, houve um aumento de 20%. E apesar de você ter o maior canal aí que leva informação de qualidade, informação real, fidedigna, ou seja, a informação, teoricamente, deveria estar chegando mais, os adolescentes que estão o tempo inteiro ali, né, consumindo, e não está chegando. Quer dizer, o que está acontecendo para os adolescentes continuarem fumando? Existem algumas explicações, tá, Dayan? A primeira é que, assim, o adolescente é o mesmo adolescente da década de 50, de 70, é aquele que pega o carro, anda a 170 por hora, eu não vou morrer, uau! Então, assim, o adolescente, ele quer experimentar, é vida louca, e então eles continuam experimentando. Mas tem um pulo do gato aí. O pulo do gato foi onde eu comecei. O cigarro não é mais o mesmo. O cigarro, ele é mais viciante hoje. É mesmo, Ele não tá igual. A indústria, a gente não tem essa mensuração, mas ele vicia mais. Aí, desculpa, eu vou voltar um pouquinho no cigarro eletrônico. Eu acho que muitos tiveram, porque saiu até em vários canais aí televisivos falando do que aconteceu nos Estados Unidos em relação ao cigarro eletrônico, que está viciando os adolescentes. Por que isso? Porque a quantidade de nicotina que vai no cigarro eletrônico, eles têm otimizado a entrega. Ou seja, ele pega o cigarro eletrônico, joga lá em cima, vai para o cérebro e vicia o adolescente. A ponto dele não conseguir ficar 2 horas. Ele pede assim, professora, deixa eu ir ao banheiro. Ele vai para o banheiro para fumar o cigarro eletrônico porque ele começa a ter dor de cabeça, ele começa a ficar viciado. Está sendo viciado muito rápido. Então, o cigarro eletrônico, ele tá, por ser
cigarro eletrônico, né? Então a indústria não para, está cada vez colocando mais. E aí eu botaria uma outra coisa. Eles inventaram agora, Daiane, da mesma coisa que tem esse torrado, né? Que são as variações. Aham. A indústria inventou agora o cigarro aquecido. Você tem um cartucho, que nem você compra o cartuchinho das marcas aí, enfim, qualquer marca de cigarro que você vai pegar, você tem um cartuchinho que são cigarros pequenos. Você pega um aparelhinho que parece um tudo eletrônico, você coloca como se fosse um micro cigarro, você coloca e é um cigarro aquecido, que ele gera é diferente do cigarro eletrônico, porque o cigarro eletrônico é um líquido e nesse cigarro aquecido ele é uma mistura, mas não é líquido. Então ele aquece o cigarro. Olha, e o negócio não para, né? Não para. Olha só. E quando você vai acompanhar as pessoas que trabalham com isso, por exemplo, tem pessoas que consomem, você tem sites, você consegue comprar. O Brasil proibiu esse tipo de venda, mas você consegue comprar abertamente. E existem orientações nesses sites de como que você sai do cigarro comum, como se tivesse uma regra. Você vai para o cigarro aquecido e depois você vai para o cigarro eletrônico, umas fórmulas completamente malucas. Daiane, o negócio tá louco. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ainda com esse cigarro eletrônico que está viciando os adolescentes. Meu Deus. E você já falou que a maconha também você não indica em relação a várias coisas, mas a Isilda Palhari pergunta: o que é pior, maconha ou cigarro? Se a gente for falar em relação, são substâncias diferentes, né? Então, a folha é diferente, então não é uma é tabaco e a outra a folha é o THC, né? Então é a folha da maconha, é o cannabis, e que você tem duas substâncias, o CBD e o tetrahidrocannabidiol, o THC. Você teria menos substâncias, sim, e como na sua própria live você tem, né? Aí no seu canal você falou muito bem a respeito disso. Claro que se você for ver por substâncias e pela agressividade e a quantidade de doenças que estão relacionadas ao cigarro, sem sombra de dúvidas, o cigarro é pior. E você não tem morte celular, você não tem dano de célula nervosa quando você consome a maconha, apesar de você ter deficiência cognitiva, você tem deficiência de memória. Então você tem, sim, problemas cognitivos com a maconha, mas não tem todas as doenças. Você tem câncer também relacionado à maconha, você tem algumas doenças, mas não na monta que existe relacionada ao cigarro. Ótimo. Mas nossos pulmões foram feitos para respirar ar puro. Ar puro. Ar puro e não nada diferente que ar puro. E a Catiane Ganzer pergunta: quais os danos para quem convive com o fumante? Tá, eu vou pegar o mesmo caminho que eu já comentei no começo, que assim, não existe nível seguro de nicotina. E eu gosto sempre de dar um exemplo a respeito da síndrome da morte súbita do lactente. O que é isso? Fizeram estudos, existe uma síndrome dessa morte súbita do lactente, que crianças com menos de 6 meses de idade apareciam mortas no berço. Elas não tinham nada, não tinham problema cardíaco, fizeram toda a autópsia depois que essas crianças, infelizmente, faleciam, amanheciam mortas na cama, e eles correlacionaram uma taxa muito alta em relação a ambientes tabágicos. Então, existe sim, não é que 100%, mas tem uma relação, ou seja, você ter esse ambiente contaminado também pode gerar esse tipo de problema. Então, vamos ao fumo passivo. Então, é aquele que convive, não importa se o seu pai, o seu tio, que convive no mesmo ambiente, está fumando lá no quarto. Então, fica na pele, fica no cabelo, fica na roupa. Então, isso vai contaminar o ambiente. E não só esse tabagismo passivo, a gente tem vários estudos, tá? Eu colocaria enquanto aumenta, é claro que existem estudos que você dosa isso no sangue, na saliva, que você dosar a cotinina. Inclusive, nesse estudo para crianças, eles dosaram essa cotinina, que é uma substância que é derivada da nicotina. Então, ela é degradada, ela vira essa cotinina que é mais estável, você consegue dosar. E por isso que viram que tinha uma relação com esse ambiente. E não só o tabagismo passivo, que eu posso colocar, que aumenta 38% a chance de infarto, que é uma das principais correlações. Imagina, você convive num ambiente em que alguém fuma, você está aumentando em 38% sua chance de infarto. Então, o tabagismo passivo gera risco, sim. E eu vou além. Daí uma informação que poucos têm e é recente. Que tem o tabagismo passivo, a gente chama ele de tabagismo de segunda mão. E tem um tabagismo de terceira mão, que é o cigarro depositado.
Então, o que eles fizeram? Eles chegaram lá num quarto de hotel, pediram para o fumante ficar lá à noite, ele fumou e colocou uma máquina para aspirar o ambiente. 1 hora depois de parar de fumar, 4 horas depois, no dia seguinte, botaram uma faxineira lá para dar uma limpa e dosaram de novo. Essa quantidade, após a limpa, botou lá a cortina em cima, foi a mesma quantidade do tabagismo passivo. Meu então, Deus! Você mobilizar o ambiente, ou seja, o ambiente ele fica todo contaminado, ele tá na parede. Né? Então, assim, se você entra em quartos de fumantes, você vê o teto, ele está todo contaminado. E aquilo ali está caindo, as partículas são microscópicas. Então, respondida a pergunta. E a vizinha Castilho pergunta: como ajudar alguém a parar de fumar? Acho que muita gente tem um parente, tem um familiar. Eu, particularmente, tenho uma irmã. E aí, o que é que a gente pode fazer? A melhor resposta para isso é que quando você tem um grupo multidisciplinar, é o melhor, é o mais importante. Então, você ter... existe sim tratamento. Acho que a primeira informação é que a gente começou falando que tabagismo é doença e como toda doença, ela tem tratamento. E aí você tem alguns indícios que quando você coloca os tratamentos não medicamentosos e medicamentosos, você gera um poder muito grande. Então, você tem sim medicamentos. Agora, tomar cuidado, porque tem várias coisas no mercado que as pessoas tentam vender e não tem comprovação científica. Então, hoje tem um bom... A pessoa chega no balconista, ela fala assim, o que você tem aí para tratar cigarro? E nesse desespero que a gente está vivendo hoje de confinamento, a gente tem um estudo da Fiocruz, mostrando que muitos ex-fumantes voltaram a fumar por conta do estresse, de estarem confinados, e 38% dos fumantes aumentaram o consumo de cigarro nessa pandemia. Olha só. Então, a gente tem esses dados. E o tratamento, ele existe. E quando você combina tanto essa parte de grupo multiprofissional e tratamento medicamentoso, é o que você gera o melhor tratamento. E aí a gente até, nessa pandemia, né, Dayan, é alguma coisa que a gente... eu fiz alguns grupos, eu trato fumantes no meu dia a dia há 17 anos, desde 2003 eu tenho um grupo de tabagismo lá no Dante Pazanese, SUS, tirando os pacientes lá do cigarro, e a gente acabou migrando um pouquinho para esse mundo online. Né? E assim, a gente tentou trazer o que a gente consegue oferecer lá dentro para tentar levar para online. E eu não queria fazer isso. Eu não queria, assim, não dá para fazer. Eu falei, não dá para fazer isso online. E a gente, quebrando a cabeça junto com o meu grupo multiprofissional, a gente acabou estabelecendo um método e a gente também tem oferecido isso como uma opção ao tratamento. Existe tratamento no SUS, né? Existem vários centros distribuídos pelo Brasil, mas a gente tem também um método que hoje a gente consegue chegar na casa da pessoa e oferecer esse tipo de tratamento. Né? Então, o Feito Sem Tabaco hoje a gente consegue chegar assim... E tentando levar tudo, inclusive o tratamento medicamentoso, tá, Dayan? Da forma que eu entendo ser o melhor tratamento. Eu posso pegar estudos clínicos, revisões sistemáticas, né? Pegar toda a evidência que eu tenho e eu dou uma informação. Quando eu entro com medicação, mas medicação correta, medicação primeira linha, no mínimo, eu dobro a chance do paciente parar de fumar. Eu não posso deixar de oferecer esse tipo de tratamento, porque parar de fumar dói. Quem está deixando de fumar é uma dor física. Ela é aquela dependência à nicotina. Então, existe essa dependência. Então, quando eu vou tratar esse paciente, então a informação existe tratamento sim. Você consegue tratar usando tanto a parte não medicamentosa quanto a parte medicamentosa. Eu acho, Márcio, que muitas pessoas não vão nem tratar porque acham que não existe tratamento. Né? Agora, eu queria só que você me dissesse, você tem um método disponível pela internet para as pessoas usarem e pararem de fumar? Isso é agora, Dayan. Agora. Começaram na pandemia. Não, assim, eu não imaginava fazer isso, mas a pandemia, com esses dados que a gente vem tendo, e até dentro do que a gente convive, assim, muitas pessoas relutavam. E eu vejo muitas pessoas de ir para online. Você já está há muito tempo, você sabe o impacto disso. Eu não imaginava que eu conseguisse fazer. E a gente fez o primeiro grupo de tratamento que está em andamento e está, assim, uma coisa maravilhosa. Assim, é de emocionar. Maravilha. Os depoimentos, assim, é uma coisa que, assim, esquenta o coração de ver que você consegue tratar uma pessoa que estava numa sinuca. Porque muito do que eu tenho feito, a própria formação do método na minha cabeça, é engraçado,
que outro dia, meus filhos aqui em casa, eles pegaram, né? Eles vêm aqui a câmerazinha, esse negócio que a gente faz das lives, né? Falaram assim, papai, hoje nós vamos entrevistar o senhor. E aí, a primeira pergunta que ele me fez, papai, por que o senhor criou o Feliz Sem Tabaco? E assim, eu não imaginava, né? A gente sentou ali, começou a estar filmado, eu vou gravar para os meus... E assim, foi justamente de entender o sofrimento. Porque a pessoa não consegue largar. Você vê pacientes no Dante, eu até comentei com você dias atrás a respeito de um paciente que ele está indo para a fila de transplante. Pois é, fiquei impressionado. E para quem não sabe, o cara para ser transplantado, a pessoa para ser transplantada, trocar o coração, porque o coração está fraco. Ele precisa trocar, porque ele não consegue fazer as atividades, tudo cansa para ele, ele não pode ser fumante. Então, eles me encaminham para que eu consiga tirar ele do cigarro antes. Então, imagina o conflito na cabeça dele. E ele nem foi naquele dia. Léo, eu comentei com você aquele paciente. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Ele foi no dia seguinte. Olha só que maravilha. E ele entrou em tratamento e assim, ele vai voltar agora essa semana. A gente deu um retorno em 15 dias. Então, ele foi. Só para entender a dor que é o conflito que é na cabeça da pessoa por conta de uma doença, né? De uma dependência. A pessoa tem uma dificuldade. Parar de fumar dói. Como é que você justifica? E aí eu te dou outro dado. Uma pessoa que sofre um infarto, fica lá entubada numa UTI, por conta do cigarro, as pessoas falam para ele, pô, seu José, o senhor infartou porque está com 3 artérias entupidas e foi o cigarro. Dá 20 dias depois, ou 35 dias depois, ou 2 meses depois, ele volta a fumar. Ele apaga tudo aquilo que ele sofreu e ele volta a fumar, porque é a dependência. E a estatística mostra que mesmo depois dele sofrer um evento, um derrame cerebral, um infarto, diagnóstico de câncer, a gente tem relatos que as pessoas fumam pela traqueostomia. Então, ela teve que fazer a traqueostomia por conta de um câncer de laringe e ela fuma... tamanho o grau de dependência dessa doença. Márcio, eu cansei de ver pacientes, eu não sei se você sabe, mas eu sou cirurgião vascular. Eu amputei inúmeras pernas e eu ia pegar o paciente já amputado na recuperação, na enfermaria, eu ia auscultar, tava um cigarrinho no bolso. É isso que você está falando, né? Agora... E Dayan, só fazendo um paralelo, lá no Dante Pazanese, tempos atrás, agora mudou um pouco, o nosso corredor ficava do lado da cirurgia vascular. A gente tem um serviço forte de vascular lá em São Paulo, lá no Dante Pazanese. E eu falava que era o maior consumo de cadeiras de roda era o dia que tinha, porque era o dia dos amputados. É um absurdo. Então, assim, então você, vascular, imagina, eu vi, você amputou mais de 1000. Isso, mas detalhe, as amputações por vascular, que a gente amputa a perna por diabetes e por tabagismo. Claro que às vezes estão os dois juntos, mas os de tabagismo ou são amputações de coxa ou desarticulações aqui na virilha, né? Porque ele atinge aquele segmento aortoilíaco, né? E a Marise Brilhante, entrando no tratamento, Márcio, ela pergunta, bupropiona, eu mesmo no passado prescrevi muito, é bom para parar de fumar? Tem uma amiga que tomou e parou, né? Então, bupropiona. É bom sim. Existem, como eu falei, você tem a parte não medicamentosa, que é importante, e você tem a parte medicamentosa, que também é importante. E a bupropiona é um dos alimentos, um dos medicamentos de primeira linha. Nós temos aqueles adesivos de nicotina, a goma e a pastilha de nicotina, que a gente chama de terapia de reposição de nicotina. E existem 2 medicamentos, que um deles é a bupropiona e o outro é a vareniclina. Então, esse é o arsenal, é o que os estudos demonstram que existe eficácia em você tratar. Agora, não sair pegando qualquer medicamento que você veja em farmácia. Então, não façam isso, não façam esse desespero. Eu entendo que é uma situação crítica que a gente tem, mas busquem informação, né, em canais em que eles tenham confiança, como que você entrega. Né? Então, assim, vá buscar profissionais que entregam com seriedade. Então, dá para consumir isso na internet, então buscar informações sérias. Shedelmar Ribeiro pergunta, como é que faz para entrar no programa, Márcio, no seu programa? Esse meu método, ele tá fechado, porque eu estou em grupo. Como a gente faz em grupos, eu lanço, existe um limite. Então, tem uma limitação, sim, porque eu junto um grupo multiprofissional, então eu tenho 2 nutricionistas, tenho 2 fisioterapeutas, eu tenho 2 psicólogas, então é um grupo
que a gente se reúne. Eu tenho uma coach, eu faço toda a parte médica de prescrição e ele abre sazonalmente. Como eu fiz o primeiro agora e foi brilhante, eu devo estar abrindo o próximo agora no final do mês ou no começo de agosto. Eu acho que eu não vou conseguir abrir no final do mês. Então é só seguir lá, Feliz Sem Tabaco no Instagram, que consegue, ou felizsemtabaco.com.br, tem todas as informações lá, Daiane. Ótimo. Márcio, e quem é que consegue... Existe alguma estatística mostrando quem consegue parar mais de fumar? Se é o homem ou se é a mulher? A mulher tem mais dificuldade para parar de fumar. Existem uma série de tentativas de explicar por que existe isso, parte hormonal, tamanho de calibre de vaso, uma série de coisas que tentam explicar porque a sensibilidade, por exemplo, se eu pego uma mulher fumante com 50 anos de idade e um homem fumante, 50 anos de idade, que fumaram a mesma carga tabágica, ou seja, fumaram, sei lá, 30 maços ano, que a gente fala, um maço por dia durante 30 anos. Os dois começaram aos 20 anos. E se eu pego a sensibilidade numa mulher, ela é maior. Em que sentido? Ela tem o dobro de chance de ter um infarto, de ter algum acidente vascular encefálico. Então, ela tem a agressividade do cigarro maior e, inclusive, a dificuldade para parar de fumar. Tanto que as próprias diretrizes que recomendam tratamentos, eles colocam um dos medicamentos, por exemplo, a bupropiona, que ela ajuda, inclusive, a não ganhar peso. Por isso que é um medicamento interessante para a mulher, porque ajuda a não ganhar peso nesse processo. Para de fumar, ansiedade, e aí depressão. A bupropiona é um antidepressivo, então funciona muito bem. Em mulheres, praticamente 100% delas a gente acaba entrando com esse tipo de medicação. Olha só. A Edna Grangeiro pergunta qual a especialidade do médico para orientar as pessoas. Qual o tipo de profissional a gente deve procurar quem fuma, Márcio? Quando a gente vai falar de especialista em tratamento de tabagismo, assim, no Brasil não é uma especialidade reconhecida. Não existe especialista em tratamento de tabagismo, né? Eu fui buscar essa formação fora. Lá eles têm. E engraçado, né, que lá nos Estados Unidos, quem faz isso, quando eu fui fazer esse título, que eu fui tirar o título, assim, só tinha eu e mais uma médica da Flórida. Porque a grande maioria eram fisioterapeutas, eram outros profissionais de saúde, mas que não médicos. E aqui no Brasil, quem mais faz isso? São os médicos, mas eu também sempre levo que os profissionais da saúde, eles devem saber orientar fisioterapeutas. Imagina o quão rico não é, né, uma pessoa que, sei lá, sofreu um infarto, e aí ela tem que fazer lá a reabilitação, e ela vai ficar em sessões de 45 minutos com o fisioterapeuta lá, com a perna, ou um dentista, que vai ficar lá com a boca aberta. Imagina o quanto que ele não pode falar, poxa, você está fumando, por que você não faz? Então, vários profissionais deveriam ter esse tipo de formação para auxiliar nesse tratamento. Isso. Mas o que fica é mais no médico, o médico que sobra. Então, assim, basicamente, é o clínico, o pneumologista e o cardiologista são os que mais fazem esse tipo de abordagem. Lembrando, especialistas em tratamento de tabagismo no Brasil são muito poucos, né? Porque ficou na mão do pneumo, porque é o principal, mas especialistas mesmo são muito poucos. Você está atendendo isso aí por telemedicina, Márcio? Eu tenho feito agora, como eu botei meu foco todo em cima do Feliz Sem Tabaco, eu tenho atendido no consultório privado, isso eu faço. Então, eu consigo fazer por telemedicina, mas eu vou te falar que esse método acaba sendo muito mais interessante. Certo. Porque, assim, da mesma forma que você que acabou migrando, por mais que você aumente o seu valor no consultório, assim, não é a mesma coisa de você ir online. E a entrega, eu concordo plenamente com você, é outra. Eu acho que a gente trazer esse trabalho para cá, para o online, é totalmente diferente. Perfeito. E, assim, eu vou na sua linha, porque você está certíssimo. Parabéns pela decisão e pela inovação, viu? Não é fácil. Obrigado. Ô, Márcio, por que é tão difícil parar de fumar? É difícil parar de fumar porque a gente está falando de várias dependências, né? Então, eu estou falando de uma dependência física, a ausência da nicotina dá uma dependência física, a pessoa precisa da droga. Se a gente for migrar, o termo chama adição, então, que vem de addiction lá do americano, né? Então, a pessoa, ela aprendeu com 14, com 12 anos de idade, ela colocou a droga na vida dela, então ela usa a droga para viver. Então, ela somou a adição, ela somou a droga na vida dela. Então, ela tem a dependência física, a dependência química, a dependência psicológica, a comportamental, fumar depois do almoço.
eles fazem inúmeras associações, né? Então, assim, imagina alguém que aprendeu com 15 anos de idade, né? Ela fuma para tudo. Ela fuma depois do almoço, ela fuma quando ela está com raiva, ela fuma quando ela está feliz, ela fuma quando ela vai pro happy hour, ela fuma quando ela toma uma cervejinha. Então, ela vai fazendo inúmeras associações e tudo vira cigarro, porque ela associa aquilo sempre ao cigarro e aí o cérebro vai marcando. E você também tem o próprio hábito, né? Então, assim, às vezes a pessoa está num processo de parar e ela tem aquele momento que assim, nossa, eu estou parando, o que eu estou fazendo com o cigarro na boca? Então, essas associações, elas são automáticas. Então, olha a dificuldade, você tem tanta dependência, o quanto que você usa, e aí quando ele para de fumar, no seu próprio vídeo do YouTube, fala bem, a pessoa tem aquela dependência de ficar levando e associa com a oralidade, está muito forte. Aí ela volta a sentir o sabor, aí ela come mais. E aí, assim, são várias dependências. Se parar de fumar, são tantas dependências e por isso existe essa dificuldade nesse processo. Ótimo. Mas tem tratamento. Tem tratamento. É difícil, mas é plenamente possível. E o cigarro, as pessoas que fumam, Márcio, eu vi muitos colegas médicos de plantão fumando, eles diziam que reduzia a ansiedade. O cigarro reduz a ansiedade? Esse é um mito, né? Mito, né? Porque o que acontece? Quando a nicotina liga lá nos receptores, ela gera a liberação de dopamina. E a dopamina é a substância do prazer. E aí, só que o que acontece? A própria... são várias, tá? Aí não é só a nicotina, mas a nicotina, basicamente, ela também vai em receptores cardiovasculares e aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, aumenta a liberação de catecolaminas, que são substâncias que deixam a pessoa acelerada, né? Que deixam a pessoa mais pilhada. Só que a dopamina, por ser prazerosa, ela abafa todos esses efeitos cardiovasculares e de substâncias que aceleram. Tanto que existe fumante que não é ansioso? Não existe. Porque a própria droga fez com que o fumante, que lá no começo ele não era ansioso, mas ele libera essa noradrenalina, adrenalina e vai deixando a pessoa pilhada e ansiosa. E a mesma coisa depressão. Assim, o cigarro é quem tornou o fumante depressivo. Né? Então, assim, não é que a pessoa, não, eu já tinha um traço de depressão. Não, os fumantes, eles também têm isso é estatístico, tá? Existem estudos já demonstrando que quando teve um dos medicamentos que foi lançado no mercado, o que falou-se? Tiveram alguns pacientes que acabavam cometendo suicídio, imagina. Aí eles falaram assim, opa, que é isso? Isso é o remédio? Aí o FDA pediu, faz um estudo, senão não libera essa droga. Eles fizeram estudo em pacientes psiquiátricos que tinham depressão, distúrbios psiquiátricos, esquizofrenia, para ver o balaio de gato o que era. E não tinha nada a ver com a droga. Isso tinha a ver com a síndrome de abstinência, que é o que o fumante não quer ter. Que quando ele para de fumar, ele começa a ter a síndrome de abstinência, que é a sensação de irritabilidade. Então, quem já tentou parar de fumar, fica irritada, assim, sai brigando com todo mundo, fica ansiosa. Então, esses sintomas são sintomas da crise de abstinência. E é aí onde a medicação pode ajudar bastante nesse processo. Essa abstinência, Márcio, ela dura, em média, quantos dias? Quando eu vou falar estatisticamente, em torno de 10 semanas, 90% dos sintomas de abstinência eles cedem. Então, bem longo, né? Então, por isso, e às vezes isso pode atrasar um pouquinho, né? São dados estatísticos. Então, por que o tratamento são 3 meses? Justamente para você ficar, né? 3 meses, que seriam 12 semanas, porque em 10 semanas, 90% dos sintomas cedem. Então, a gente estende o tratamento até 3 meses. Então, olha só, você que está parando de fumar, 10 semanas, é isso? 10 semanas. Em 10 2 semanas meses dá 2 meses e meio, custa nada, 2 meses e meio. É muito. Você vê, as pessoas não querem fazer, às vezes, uma forcinha, né? Dá para segurar. E tem ainda o dinheiro, né, Dayan? Ainda vai economizar. Teve uma paciente minha lá do hospital, que ela já tinha tentado parar de fumar, eu até coloquei ela nos meus vídeos, a Débora, se ela estiver por aí, ela sempre está aparecendo aí nas lives.
ela colocou que em 10 dias, ela voltou a fazer esse processo, em 10 dias ela tinha economizado R$ 100, aí ela veio passando a cada 15 dias, eu sempre postando ali, depois de 3 meses, Dayan, R$ 1.000. Olha só. R$ 1.000 que ela tinha economizado. A gente pensa que não, mas é uma coisinha que vai minando, né? Vai minando. Márcio, principalmente no nosso país, né, Dayan? Que, assim, imagina a pessoa sobreviver com aquilo e ela vai dando aqueles R$ 5. E a gente tem um outro problema. Você me perguntou muito de substâncias, né? O que tem nas substâncias. Agora a gente tem o problema do cigarro contrabandeado. Não vamos deixar só na conta do Paraguai, Uruguai, enfim. Esse cigarro contrabandeado, porque ele é mais barato, só que os próprios fumantes, se alguém tiver aqui que for um fumante, fala assim, eles chamam de mata-rato, estoura-peito, porque é diferente. É um cigarro muito mais pesado. É um cigarro que ele é um estoura-peito mesmo. E nos grupos, quando a gente fazia, eu sempre perguntava, quem fuma o cigarro paraguaio aí? Sempre tinha 1, 2. Agora, assim, a cada 20 que estão no grupo, eu tenho lá 5, 6. Então, isso está aumentando para 30% de consumo. Por quê? Porque o custo, ou seja, ele vai para um cigarro dito pior, de qualidade, por conta do valor ser mais barato. termina sendo estoura-peito, né? Aí eu estoura peito. Mas, por mim, eu ficaria aqui bem mais tempo conversando contigo. Cara, nem senti essa live passar. Isso é conteúdo demais, gente. Você não tem ideia da humildade desse cara. O cara tem um currículo de dar inveja a todo mundo. E segue a gente no Instagram. Fiquei muito feliz, muito honrado. E eu deixo com você as últimas palavras, as últimas considerações. O canal aqui, a live aqui, tá, o Instagram está à sua disposição. Se você me autorizar, eu vou postar isso aqui no meu canal do YouTube também, certo? Claro. E deixo com você, meu amigo. Muito obrigado. Muita honra ter você aqui prestando esse serviço para a população, não só do Brasil, mas como do mundo, viu? Pô, Dayan, se eu te mostrar, acho que a câmera não dá para ver, eu tô até arrepiado. Assim, uma honra estar com você, para quem te acompanha. E eu vou falar para você aqui, ó. Eu tenho meu hibisco, olha aí, tenho minha canelinha em pau. E assim, eu posso até te falar, eu fui na Zona Cerealista aqui em São Paulo, porque assim, eu vou fazer, porque eu tenho aquela minha barriguinha também que eu vou entrar. E assim, é muito emocionante poder estar com você, a humildade que você tem, o coração grande que você tem. Não é à toa que você está onde está e não vai parar por aí. Você é uma pessoa maravilhosa, de um coração maravilhoso, e é por isso que você está onde está e você só vai ir para cima. Eu te agradeço muito, porque assim, todo o nosso contato, desde o começo, que você gravou um áudio para mim, isso tem mais de um ano e meio atrás. Tem sim. E você falou assim, Márcio, o que você precisa? Você quer viver de internet? Nossa, cara! E assim, a humildade que você tem, Dayan, eu só quero estar grudado em você, me conectado em você, porque você é a pessoa que eu quero estar perto. E coloca aqui, não sei, já deve estar acabando, né? Eu sei que você está perdendo. Eu vou sim na sua chácara, porque vem aqui. Você é uma pessoa que eu quero estar perto. Você é um exemplo para mim e eu quero estar perto. Na verdade, cara, muito obrigado. Na verdade, quando eu falo que vai acabar, é porque o Instagram ele corta com 1 hora, né? Márcio, fique com Deus. Muito obrigado por tudo, tá bom? E continue nessa luta, porque pegou. O negócio já pegou e as pessoas precisam de ti. Eu vou compartilhar esse vídeo com a minha irmã agora, que ela precisa muito ouvir teus ensinamentos. Um abraço, Deus te abençoe, Dayan. Amém a nós todos. Fique com Deus. Tchau, Márcio. E aí, gente, vocês gostaram? Cara, gente boa, né? Muito conteúdo, gente. Muito conteúdo, muito competente. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui até o final, tá bom? Sei que é um tema que não é para todo mundo, né? Porque o tabagismo não é todo mundo que fuma, mas vocês aqui ficaram, a maioria de vocês, porque querem ajudar alguém que convive com vocês. Vocês estão de parabéns, tá bom? Então, muito obrigado, Dani Valente, Paula Pessinelli, muito obrigado, Dea, tá bom? Beijo para vocês e compartilhe, doutora Keila Mota, compartilhe esse vídeo agora com todas as pessoas que vocês conhecem, tá bom? E não se esqueçam de assistir agora no YouTube um vídeo que eu gravei com a com a Carol Borba, educadora física que tá bombando na internet, tá bom? Beijo para vocês, vivam com saúde, vivam com paixão e com Deus no coração. Tchau, gente!